capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4, do versículo 3 ao versículo 6. Amém? Quem achou diz amém. Quem não achou, fala, espera um pouquinho, pastor. Amém. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 ao versículo 6. Minha versão é a nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim: o que Deus quer de vocês é isto, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade. Que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito, e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos. Pois, como nós já lhes dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Entramos agora no assunto da imoralidade sexual, e se não me falha a memória, já estamos na terceira quarta-feira dentro desse tema que o apóstolo Paulo vem aqui desenvolvendo em Tessalonicenses. Esse tema se repete em outras epístolas de Paulo. Se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 7, vai falar lá sobre o casamento. 1 Coríntios 5 vai falar de imoralidade sexual na igreja. 1 Coríntios 6 vai falar em relação à santidade do corpo. Então não é algo novo. Por ser um assunto que era um problema dentro dos pagãos, ou seja, dentro da cultura gentílica, aqueles que vieram do paganismo para o cristianismo. Porque na época de Paulo, tinham aqueles que vieram do judaísmo, eram judeus e agora creram em Jesus como Messias e se tornaram judeus messiânicos, vamos assim dizer, né? Hoje a gente entende como judeus messiânicos, mas na verdade se tornou um cristão, porque aquele que crê que Cristo é o Messias é um cristão. Então, um cristão que vinha do judaísmo ou um cristão que vinha do paganismo, vinha das religiões greco-romanas. A igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica, eles eram pagãos. Havia ali alguns judeus no meio da igreja, mas a grande maioria eram pagãos. E os pagãos gregos, como eu disse para vocês, eles tinham uma cultura libertina na área sexual. Falei aqui para vocês de adultério, falei para vocês de concubinas, de escravas sexuais, de meretrizes e por aí vai. Então eles tinham toda uma prática que era comum e aceita dentro da cultura, né? Tem um versículo de Coríntios que os coríntios tinham uma crença que dizia: a comida é para o estômago e o estômago é para comida. Quem aqui já leu esse versículo na Bíblia? A crença dos coríntios era o quê? Pastor, é normal. Se tem um estômago, o estômago está ali para quê? Para receber comida. E se existe uma comida, a comida é para ir para onde? Para o estômago. Então, se eu tenho vontade de comer, é natural eu comer. Então, se eu tenho vontade de fazer sexo, eu tenho um órgão sexual para isso. Então, o órgão sexual é para o sexo e o sexo é para o órgão sexual. A cultura dessa época era assim. Não havia, se você tem vontade, se você tem prazer, faça quando você quer, na hora que você quer, com quem você quiser. Era assim. Então, o apóstolo vem ensinando o padrão divino, a questão divina. E Paulo fala que havia um problema, e esse problema era a imoralidade sexual. Se vocês lerem na casa de vocês, havia um problema quando o cristianismo começou a ir para áreas dos pagãos, ir para Corinto, Tessalônica, Antioquia, e os judeus falaram: e agora?
E agora, eles não têm mais que se circuncidar, eles não têm que seguir a lei de Moisés. E aí a igreja fez um concílio. Vocês vão ler isso em Atos capítulo 15. Se reuniu os apóstolos, os líderes, e decidiram quais eram as regras que os pagãos, os gentios que estavam vindo a Cristo tinham que seguir. E as coisas que eles tinham que abster-se era da comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da imoralidade sexual. Essas eram algumas coisas que estavam bem definidas. Então, Paulo vem ensinando qual é o padrão de Deus, o que Deus quer de nós na nossa área sexual. E eu falei numa quarta-feira anterior, não a última, mas uma antes, que a vontade de Deus para a nossa área sexual é que não haja imoralidade dentro da nossa área sexual. Mas eu não falei como, que forma que evita essa imoralidade. Na segunda quarta-feira eu falei como a paixão sexual ela nos domina e nos subjuga. Eu usei o texto de Tiago que nos arrasta e nos aprisiona. Como que essas paixões do corpo, elas nos prendem e nos levam ao pecado. Isso foi na quarta passada. Então agora entendendo como funcionam as paixões sexuais, aqui no capítulo 3, Paulo fala, olha, a vontade de Deus, o que Deus quer de vocês é, sejam completamente dedicados a Ele. Primeiro, a palavra completamente. Pastor, eu sou tão dedicado nos meus dízimos, eu sou tão dedicado no meu ministério, eu sou tão dedicado, pastor, mas e a sua área sexual? Essa área ainda não dediquei ao Senhor, pastor. É interessante eu falar isso, que eu estava ouvindo uma pregação, eu não sei se eu vou lembrar todos os detalhes, mas eu achei interessante. Depois eu vou pesquisar e vou trazer para vocês com mais detalhes outro dia. Mas eu estava ouvindo uma pregação e o pastor que estava pregando, ele citou um livro. Ele falou, olha, eu li um livro e esse livro era um livro que falava num texto que Paulo, na verdade em Apocalipse, fala que Jesus vem e fala assim, olha, eu baterei e se você abrir a porta, eu entrarei na tua casa e com ele cearei. E aí esse livro, ele traz essa ideia, quando Jesus entra na nossa vida, nós abrimos a porta do nosso coração para Jesus e ele entra na nossa casa. E aí ele fala assim, que um dos locais na nossa casa que Jesus chega é a biblioteca. E essa biblioteca é o nosso cérebro, é as nossas convicções, aquilo que nós entendemos. E aí Jesus fala assim, olha, eu vou ter que remover da biblioteca, do seu cérebro, essas crenças, e eu vou pôr livros novos nessa biblioteca. Então na nossa mente ele vem, ele entra na nossa biblioteca e ele muda a nossa biblioteca. Depois ele muda, ele sai da biblioteca e ele vai aí para o local, a nossa sala. E a nossa sala são os nossos relacionamentos, com quem a gente senta para conversar, para bater papo. E Jesus fala assim, olha, ele chega na sala e tem todo tipo de gente ali naquela sala que ele se sente deslocado. Ele fala assim, esse tipo de gente que está na tua sala não é o tipo de gente que eu sento junto. E Jesus fala, então eu vou tirar essas pessoas da sua sala. Eu não vou ficar na sua sala com essas pessoas. E aí muda as nossas amizades, muda os nossos relacionamentos, muda as pessoas que a gente se relaciona. Aí ele vai para o nosso quarto. Aí vem o nosso quarto, a nossa intimidade, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E ali tem sentimentos e emoções que não agradam ele. E ele fala assim, olha, eu vou mudar. E aí ele muda no nosso quarto, nossos sentimentos. E aí dentro do nosso quarto tem um closet secreto. E aí Jesus fala assim, o que tem aqui? Eu vou abrir. Aí a gente fala, Senhor, aí não. Eu já te dei tudo na minha casa, mas aí não mexe. Assim, se eu não posso mexer nisso que está aqui dentro, então eu não sou o Senhor dessa casa. E aí então ele vai embora. Porque ou ele
nos tem completamente, ou Ele não nos tem. Ou Ele pode completamente mudar a nossa vida, ou nós não somos dele. Não deve haver limites para onde o Deus diz para nós o que nós devemos ou não devemos fazer. Não está algo que fala assim, Senhor, aqui eu gostaria que você não mexesse. E esse texto aqui está dizendo isso. Deus quer que sejamos completamente dedicados a Ele. Todas as áreas da nossa vida eu faço dedicado a Deus. Ou seja, a quem eu me dedico? Quando eu trabalho, quando eu me esforço, quando eu gasto mais tempo, quando eu durmo mais tarde, quando eu acordo mais cedo, eu estou me dedicando a quê? A quem? Para quê? É a Deus, é o reino de Deus, é a vontade de Deus, ou são os meus sonhos, os meus projetos, as minhas vontades, aos meus prazeres? Dedicação. A quem você é dedicado? A dedicação deve ser completa. E, falando de uma dedicação completa, até a nossa área sexual. E Paulo fala, para você ter uma dedicação na sua vida sexual a Deus, não pode haver imoralidade. Seja livre da imoralidade. A imoralidade sexual são práticas sexuais fora da lei de Deus, fora da vontade de Deus. Tanto de alguém solteiro quanto alguém casado. Não importa. E aí fala assim, mas como? Primeiro, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus. Coloca para mim uma outra versão, por favor. Pode ser a NVI. Irmãos, não é fácil ser pastor que prega expositivo. Eu li hoje uns 5, 6 comentários, 3 comentários em inglês, 1 com grego, e esse texto é um dos mais difíceis de interpretar. Porque quem tem a Bíblia igual a minha, que é a NTHL, ela diz o seguinte, que cada um saiba viver com a sua esposa. Olha aí, a NVI diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. O versículo 4, por favor. Na NVI. Cada um saiba controlar o próprio corpo. Quem aqui está com a versão controlar o próprio corpo? Levanta a mão. Quem aí tem uma versão que diz a esposa? Seja dedicada à esposa, controle a esposa. Irmãos, e aí cada um fala uma coisa. Não contradiz um ao outro. A realidade é que as duas palavras usadas no grego aí, elas dão dá as duas opções. Não tem como saber o que o apóstolo Paulo quis dizer aí. Se era no relacionamento com a esposa ou no relacionamento do próprio corpo. Porque a palavra usada aí é vaso, é instrumento. Do grego skeuos. Então, se nós vamos para 1 Pedro, abram a Bíblia de vocês em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pode pôr na NVI, por favor? Obrigado. A NVI diz assim, do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas em suas orações. A NVI traz como parte mais frágil, mas tem uma versão que diz como vaso frágil. O Adnan chacoalhou a cabeça, é isso que está a sua, Adnan? Vaso mais fraco. Porque a palavra é a mesma, skeuos, que é um vaso. Então, a mesma forma que o homem era um vaso, a mulher também é um vaso. E aí eles trazem essa palavra, que lá em 1 Tessalonicenses, a mulher também é um vaso. Cada um, vamos dizer assim, saiba... Põe lá, por favor,
o 1 Tessalonicenses 4:3, saiba como viver com a sua esposa, ou cada um saiba controlar, aí fala a esposa, o relacionamento com a esposa, que é o vaso. Mas resumindo, para ensinar para você, ele fala assim: pastor, o senhor falou e não falou nada. O que a palavra traz nesse texto é, primeiro, em relação ao nosso próprio corpo, como está aí. Cada um de nós deve saber controlar o próprio corpo. O próprio corpo aqui são os membros, as nossas paixões, a nossa vontade. Ou seja, eu sei quando a temperatura sexual está aumentando. Sim ou não? A gente sabe ou não sabe? Não é? Ou a gente só descobre quando o vulcão entrou em erupção? Não. A gente já sabe que a lava está esquentando. Então significa o quê? Que nós temos como controlar o nosso próprio corpo. Então está dizendo aí, primeiro, saiba controlar o próprio corpo. O que sentido é saber controlar o próprio corpo? É saber controlar no quê? O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu assisto, o que eu desejo. O que acontece comigo quando eu leio esse livro? O que acontece comigo quando eu troco o WhatsApp com essa pessoa? O que acontece comigo quando eu enxergo isso? Se dentro de mim começa a esquentar, eu tenho que aprender a me controlar. E não só me controlar, mas eu tenho que saber que aquilo ali para mim é um local que eu tenho que fugir daquela tentação. Vocês lembram a história de José e a mulher de Potifar? Ela tentou seduzir ele. Vocês acham que José não poderia se sentir seduzido por ela? Claro, José era homem. Então o que José fez? Fugiu. A Bíblia fala fugir da aparência do mal. E às vezes o mal é bonito, irmãos. O mal é bonito, o mal é sensual, o mal é gostoso. Só a aparência, mas o final leva à morte. Assim que funciona. Você acha que o mal era feio? O Satanás pintou o mal para Eva de forma feia? Olha, você vai obter, você vai ser como Deus, vai te abrir o seu entendimento. É isso que o mal faz. Não, você vai receber um carinho que você não tem em casa, você vai ter o que você não tem, você vai ter o que você merece. É isso que o mal faz. E no final traz a morte. Então, está dizendo, saiba controlar o seu próprio corpo. Não só controlar no sentido, não, eu sei, pastor, que ali tem tentação, eu sei que é mal, e o senhor está falando que eu só tenho que saber controlar. Não, meu filho. Que as pessoas acham que isso aqui é brecha para lutar contra a tentação. Se eu sei lutar contra a tentação, então não tem perigo eu assistir isso, não tem perigo eu conversar com essa pessoa, não tem perigo eu me expor a essa tentação. Tem sim, o que eu estou dizendo para você é, se você sabe que aquilo ali vai te colocar num ambiente de tentação, nem vá para lá. É isso que esse texto está dizendo, saiba controlar o seu corpo, saiba identificar os locais, os momentos que você é levado à tentação sexual. E ele fala assim, quando você sabe controlar isso, ele fala controlar o seu corpo, ele fala assim, de maneira santa e honrosa. Santa e honrosa. Essa parte santa e honrosa vai também para o relacionamento com a sua esposa. Saiba ter um relacionamento dentro do seu casamento de forma santa e honrosa. Olha só, abram a Bíblia de vocês em Hebreus. Hebreus, capítulo de número 12. Desculpa, versículo 13. Hebreus 13, 4.
o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Santidade aí e honra, pureza e honra dentro do leito conjugal. E aqui está falando de ter um relacionamento, como eu disse para vocês, não é porque eu estou em 4 paredes e eu sou casado e é a minha esposa que pode tudo. Não pode aquilo que a Bíblia proíbe. Existem coisas específicas que a Bíblia proíbe. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Eu acredito que temos também solteiros aqui no nosso meio e menor de idade, vai para a internet. Mas acredito que vale a pena uma sexta-feira à noite fazermos um jantar de casais aqui, às 10 horas da noite, e trazer uma ministração com mais detalhes. O que vocês acham? Amém? Só para casais, tá? Tem que trazer a certidão de casamento e apresentar para o diácono na entrada, tá? Vai ser dessa forma para ninguém burlar. Mas não significa que pode tudo. Porque dentro da união do casal pode haver algo que vai macular o leito conjugal. E aí está dizendo que o leito conjugal ele deve estar puro. E deve honrar a Deus. Honrar a Deus. Às vezes a gente tem uma mentalidade de tudo aquilo que é sexual é impuro. A gente tem vergonha. Mas o sexo de forma pura, o sexo de forma estipulada pela Bíblia, ele honra a Deus, agrada a Deus. Agrada a Deus porque Deus é glorificado quando nós temos as nossas relações conforme a palavra de Deus. Por quê? Porque mostra para o mundo que é melhor esperar em Deus e é melhor satisfazer os nossos prazeres como Deus nos pede, e isso glorifica a Deus, porque o mundo diz ao contrário. O mundo diz que não seja bobo, não seja infantil, não seja fanático, não seja tolo. Vai e faz. Não, nós esperamos e nós fazemos como Deus ordena na palavra, e isso glorifica a Deus. Então a primeira coisa que diz aí, como nós nos livramos da imoralidade, é dominando o próprio corpo, dominando a nossa mente. O nosso corpo está ligado às paixões, à nossa mentalidade. Eu vou só ler os versículos para vocês. Abram primeiro em Efésios capítulo 5. Amém? Efésios 5:3. Diz aí: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Versículo 4. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Coloca, por favor, na NTLH, que eu vou ler aqui na minha versão agora. Olha só. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Olha o que eu falei para vocês. Paulo falou de imoralidade em Coríntios, falou em Tessalonicenses e agora está falando também em Efésios. É um assunto por toda a Bíblia, e nós vamos para mais 2 depois. Olha só o que ele diz aqui nesse. Imoralidade é indecência, cobiça, e nem assunto de conversa, ou seja, tem como pecar em imoralidade sexual na nossa conversa.
O que o crente tem que estar falando de sexo fora do casamento ou adultério? Não tem, ou seja, pecamos nas conversas. Por quê? Olha o versículo 4. Não usem palavras indecentes e nem digam coisas tolas ou sujas. Por isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Palavrão, piada, palavrão com cunho sexual. Existe ou não existe? Palavrão, piada com cunho sexual. Existe ou não existe? Essas coisas não tem que estar na boca de um cristão. Tem muito pastor que fala palavrão, já vi, já ouvi. Fazem piadas, gracejos imorais, é o que Paulo está dizendo aqui. Tomem cuidado, tomem cuidado. Eu falo para vocês, se um dia vocês estiverem aconselhando alguém que está visitando, frequentando uma igreja, peça para essa pessoa ao menos 6 meses frequentar a igreja e conhecer, olha a liderança da igreja, ver se tem gracejos imorais entre a liderança da igreja, se tem gracejos imorais entre o pastor da igreja. Não pode ter. Agora, olha que interessante, existe aí a palavra imoralidade sexual, mas existe a palavra cobiça em Efésios. Agora vamos para Colossenses capítulo 3. Já falamos de Coríntios, falamos de Tessalonicenses, de Efésios, agora Colossenses. Colossenses 3, 5. Portanto, matem os desejos deste mundo, que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pastor, a Bíblia gosta de ficar colocando idolatria em tudo, né? O igreja para falar de idolatria é essa igreja. Olha aí que está falando, idolatria na área sexual. Tem gente que o sexo é um Deus. Eu não vou usar a palavra sexo, eu vou usar o prazer sexual é um Deus. Como assim, pastor? Por que tem pessoas que o prazer sexual é um Deus? Porque pessoas que se entregam ao prazer sexual num sentido que ela faz tudo o que aquele Deus pede para ela. No mundo. E para a igreja, às vezes, é a mesma coisa, mas no mundo é muito pior. No mundo, você vê pessoas que saem pela rua procurando alguém sem toalha na janela para ficar observando. E essa pessoa, às vezes, ronda casas, bairros, de olho nas janelas, procurando um homem ou uma mulher, se trocando, e ela fica 4, 5, 6 horas até achar. Por quê? Porque é ali que ela tem prazer, quando ela encontra pessoas que gostam de ficar se esfregando em outras pessoas dentro do metrô. Porque é ali que ela sente prazer, na cabeça dela a pessoa está gostando, na cabeça dela a pessoa está tendo prazer com ela. Ela tem uma mente distorcida, suja. E o que ela está fazendo? O que tem a ver com idolatria? Primeiro, esse está gastando 6 horas do tempo dele para procurar algo que o prazer dele está pedindo. O outro está gastando, provavelmente, vai preso se for pego, mas para conseguir aquilo que o prazer dele está pedindo. O outro gasta 500, 600 mil reais em uma noite com uma prostituta para ter aquilo que o prazer dele está pedindo. O que nós gastamos, o que nós sacrificamos para obter os prazeres sexuais que a gente deseja? Parem para pensar. Sacrificamos a nossa família, sacrificamos os nossos filhos no altar desse ídolo chamado prazer sexual. Por isso a cobiça pelo prazer sexual é uma idolatria. E ele está dizendo aqui, fujam dessa imoralidade. É morte, o fim dela é a morte. Voltemos lá para Tessalonicenses 4.
Então, versículo 5 agora. Ou seja, que tratemos o nosso leito conjugal de forma sagrada, respeitosa. E qual é o contrário de não tratar de forma santa e respeitosa? É com paixões sexuais baixas, que não, como fazem os incrédulos. Então é trazer para o nosso relacionamento íntimo com a nossa esposa aquilo que os pagãos fazem. O prazer sexual de um cristão não é igual ao de um pagão. O relacionamento, não vou nem usar o prazer, vou usar essa palavra relacionamento. Por quê? Porque o pagão, ele não tem um relacionamento. O pagão, o prazer sexual do cristão não é próprio. O prazer sexual do cristão é: eu proporciono prazer para minha esposa, e a minha esposa proporciona prazer para mim, porque eu amo ela e eu quero o melhor para ela, e ela me ama e ela quer o meu melhor. Eu não uso dela e do corpo dela para o meu prazer, e ela não usa de mim e do meu corpo para o prazer dela. É isso que está dizendo aqui. Porque é isso que os pagãos fazem. É isso que os pagãos fazem. Agora, como que nós devemos fazer? Primeiro, paixões sexuais baixas. Os pagãos são paixões sexuais baixas. Todo tipo de forma desrespeitosa. É uma prática dentro. Existem coisas que são proibidas na Bíblia, que é o que eu falei, não vou entrar em detalhes. E existem outras coisas no relacionamento que um parceiro não quer. Não quer, não fica confortável. A Bíblia não proíbe, mas para o seu prazer, o seu parceiro não se sente confortável. E como eu não estou ali para usar o meu parceiro para o meu prazer, então eu não devo fazer algo que o meu parceiro não se sinta confortável. Por quê? Porque é isso que os pagãos fazem. Os pagãos não estão nem aí pelo que o outro vai sentir, pelo que o outro está confortável ou não. Agora é do meu jeito, é assim. Então, o cristão não é assim. E eu termino com o versículo 6. Ele fala assim: nesse assunto, que assunto que ele está falando? Relação íntima. Nesse assunto, que ninguém prejudique o seu irmão. E aí, depois e nem desrespeite os seus direitos. Muitos achavam que aí estava falando da área comercial, está falando aí para não roubar. Não, ele está falando nesse assunto. No assunto do relacionamento íntimo. Então, que ninguém prejudique o seu irmão. Está falando aqui para cristãos também. Primeiro, como que o homem prejudica a mulher e a mulher prejudica o homem. O homem prejudica a mulher, pode acontecer também o contrário, tá? Eu vou usar exemplos aqui, que são exemplos que acontecem na maioria dos casos. Mas o inverso desses exemplos que eu vou dar, pode acontecer também, mas é a minoria. Então, eu vou usar o exemplo masculino, desrespeitando, a palavra que ele usa aí qual que é? Prejudicando. Então, o exemplo masculino prejudicando o relacionamento. Às vezes, a maioria das vezes, dos casos, parte do marido, questões relacionadas à área íntima que a esposa não está confortável. Então, questões que ele pede para ela, ou os momentos que ele pede para ela, ela não está confortável. Então está dizendo então que não prejudique, não deve ser forçado, não deve ser a força. Não é porque o texto bíblico diz que depois que casou o corpo dela é seu e o seu corpo é dela, que nós temos que demandar o que a gente quer, quando a gente quer, da forma que a gente quer. Então, não, quando diz aqui não prejudique, não use o outro. Prejudicar é usar o outro para o benefício próprio. Assim que era o prejuízo, prejudicar o outro na área comercial. Eu uso o outro, uso do trabalho do outro, do corpo do outro, para eu ganhar em cima.
E a gente faz isso também na área sexual. Então eu uso do corpo da minha mulher, eu uso da sexualidade da minha esposa para eu ganhar o meu prazer. Não prejudique o seu irmão. E a mulher, pastor, como que ela pode prejudicar o irmão? Há formas também de manipular para dar a ele os prazeres ou consentimento, pede coisas em troca. Faz isso, faz aquilo, senão não vai ter isso, senão não vai ter aquilo. Você está usando da outra pessoa para ter aquilo que você quer. É fácil eu querer que o meu marido me dê, só eu falar para ele que não vai ter em 2 semanas se ele não fizer isso para mim. Está prejudicando o seu próximo. Você está usando do prazer do seu marido, que Deus deu para ele, para abrir ele a te dar um cartão de crédito, limpar alguma coisa para você, fazer alguma coisa para a tua vontade. Essas coisas devem ser conversadas e resolvidas. Então, nessa área, que nenhum prejudique o seu irmão. E por último, ele vai aí dizendo que nem desrespeite os seus direitos. Essa parte é simples, mas precisa ser ecoada. O cristão não deve se envolver com alguém casado. É isso que está dizendo aí. Não desrespeite os seus direitos. Ou seja, se você está com alguém, se é um cristão e está com alguém que está casado com outra pessoa, você está desrespeitando o direito de outra pessoa. Pela lei, aquela pessoa não é seu marido, não é sua esposa, é marido, é esposa de outro. Então, não desrespeite a lei, não desrespeite os seus direitos. E eu vou deixar para a próxima semana, mas ele vai falar do castigo que vem de Deus para aqueles que vivem imoralmente, né, de forma sexual imoral. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor. Eu acredito que se ela não for ensinada, se ela não for explanada, a sua igreja fica confusa e perdida, Senhor. E em meio à confusão, ela faz aquilo que os prazeres dela desejam, ela faz aquilo que as tentações do diabo levam ela a fazer, Senhor. É a tua palavra que ilumina, é a tua palavra que dá a direção. É a tua palavra que nos livra, Senhor, das armadilhas do diabo e nos livra, Senhor, das imoralidades desse mundo. Ensina esta igreja, santifica, Senhor, o leito conjugal desses casais desta igreja, para que a igreja, de forma completa, venha fechar as brechas espirituais e que o inimigo não tenha, Senhor, sequer um palmo, um dedo dentro dessas famílias e dentro desses casais. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Estendam as mãos assim, irmãos. Que Deus leve vocês em